Fala pessoal, estamos aqui, mais um episódio, Estúdios Brown na área. Vamos falar mais uma vez sobre fotografia. Primeira coisa, se você não é inscrito nesse canal, cara, se inscreve aí agora, compartilha esse vídeo com os teus amigos, curte aí pra gente, isso é muito importante pra gente. Para os inimigos também. Para os inimigos, se você não gostar da gente, você pode mandar também, se achar que a gente é chato, qualquer coisa desse tipo, apesar de que eu acho que a gente é bem legal. Mas curte aí, cara. Curte, compartilha, bota o sininho para te avisar quando tiver novos episódios. A gente está todo aqui produzindo com muita gente legal. E queria falar para vocês da Banlec, nossa patrocinadora. Tem um QR Code aí na tua tela. Aponta teu celular, dá uma olhada na Banlec. A Banlec é uma plataforma /aplicativo para você vender as suas fotos. A Banlec é uma plataforma completa para isso. Você pode fazer vários tipos de álbum, público, privado, com preços diferentes, com desconto, sem desconto. A Banlec trabalha com uma taxa muito atrativa para o mercado de venda de fotos, que é 9%, e ela faz todo o processo de venda para você. Te libera para você só fotografar. E a Banlec é muito baseada hoje em esportes e eventos, eu sempre falo isso, mas eles estão interessados em atingir todos os mercados de fotografia. Então, se você acha que sua fotografia pode ser vendida numa plataforma, você quer trabalhar com inversão de risco, que quer dizer o quê? É você fotografar primeiro e cobrar as fotos depois. Então você pode fotografar alguém, se você é um fotógrafo iniciante, não tem confiança de que aquilo vai funcionar, você pode convidar a pessoa para fazer uma sessão fotográfica e ela comprar o que ela achar interessante depois. É um processo bem legal, que não existia na minha época. Fiz muita foto de graça que eu entreguei para as pessoas, elas não me pagaram, elas podem te pagar. E aí você paga aí teu filtro de UV, tuas coisas todas que você está gastando aí. Paga um curso de fotografia. Paga um curso de fotografia. Daqui a pouco vai poder pagar aí o membro do nosso canal. Então, curte aí, comenta, compartilha. Aponta o QR Code da Banlec e a Aninha vai falar agora da nossa incrível convidada. Isso aí. Oiê. Oiê. Desculpa, esqueci do oiê. Tá tranquilo. Bom, gente, hoje a gente vai falar com uma super fotógrafa, artista visual, foi minha professora. Tem um trabalho incrível, você não pode perder. Então, se você está interessado nessa área de pesquisa, de exposição, de arte, de fotografia como arte, não tem melhor pessoa para trazer conteúdo para você do que a Cláudia Tavares. A Cláudia do Rio tem uma biografia extensa aqui, eu vou colocar, para não correr o risco de eu falar nenhuma besteira, eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Ela é professora do Parque Lage, de outras escolas que a gente teve aqui, super importantes, que a gente sempre fala aqui no canal. É uma pessoa incrível que tem muito conteúdo e você não pode perder. Então, Cláudia, obrigada por aceitar nosso convite aqui, uma honra te receber. Tá? A gente estava falando com a Nana há pouco que é sempre um privilégio para a gente e uma aula poder receber todas essas mulheres que são referências, pelo menos para mim, para a área de fotografia. Então, obrigada por aceitar esse convite. Obrigada pelo convite. Fiquei super curiosa também para fazer esse bate-papo, né? Agora, estou quase dando beijinho no ombro aqui, né? Pela descrição que você falou aí. Mas poxa, seu currículo é incrível e eu sei que você é referência para muitas fotógrafas, principalmente na pós, né? Eu tive aula com a Cláudia na pós, foi uma aula só, um pouquinho só, mas já deu para ter uma visão de que você tem muito conteúdo para passar, assim. É curioso isso, né? Porque quando eu comecei a dar aula, eu nunca pensei em dar aula, né? Assim, nunca foi um plano de vida, tipo, vou ser professora. As coisas foram acontecendo e aí eu descobri esse lugar, que é o lugar da professora, educadora, facilitadora, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso. E é um lugar que me atrai muito, porque eu acho que é um lugar que você estuda sempre, você está o tempo inteiro, né, vendo coisas. E para mim, mais do que isso, é o lugar da troca. Porque eu não acho que essa postura do professor vertical, né, eu sei mais do que você, nunca me atraiu muito. Então, a ideia de você poder trocar com as pessoas é o mais legal para mim. E aí você vai aprendendo com a dúvida do outro, você vai aprendendo com as interlocução, né, a palavra que eu mais gosto de usar, assim, interlocução. E eu gosto também de pensar na fotografia e na arte como um campo de provocação. Então, não tem fórmula, né? Não tem, você vai aprender assim ou assado. Você vai aprendendo, você vai descobrindo, você vai se interessando ou não por coisas
por áreas da fotografia diferentes, né? Porque a fotografia é um campo tão aberto, né? Tão poroso, assim, que você pode escolher vários caminhos dentro da fotografia, e eu acabei indo para esse caminho da arte, que também não foi uma coisa planejada antes, né? Tem gente que nasce já planejando a vida, né? Eu até hoje estou tentando ainda pensar no que eu vou fazer daqui a pouco. Porque legal. as coisas vão acontecendo, assim. Como é que isso aconteceu, assim? Como é que você chegou na fotografia? Então, cheguei na fotografia no Parque Lage, quando eu tinha lá meus 17 anos, muitos anos atrás. E agora até essa volta para o Parque Lage foi muito bacana, né? Voltar muitos anos depois, e aí já não mais como aluna e como professora, né? Mas eu comecei fazendo esse curso do Parque Lage, depois eu fiz um curso no Senac. Não existia o ateliê da imagem na época, né? Exato. Era uma diferença, né? Quando eu entrei no ateliê já para dar aula e achei aquilo, né? Era um espaço muito bacana, né? De troca, de muita gente legal em volta, muito livre também, né? Formou uma galera. Formou muita gente. Uma geração, mais de uma geração de fotógrafos. É uma referência, muita gente, né? Eu encontro gente até hoje, tipo Ana, que fala, ai, você não sei o quê. Ai, gente, não dá para lembrar de todo mundo. Não tem como. Não tem a menor condição de lembrar de todo mundo. É verdade. Mas tem muita gente que ficou perto, que virou amigo, né? Fotógrafos tipo Zé Diniz, né? O Zé Diniz foi meu aluno, cara. Ele é lindo, maravilhoso. Tem um monte de gente bacana, né? Tem um trabalho lindo mesmo. Aí o José pode ir para nossa listinha para chamar. Com certeza. E gente boa, né? Gente boa, muita gente boa. Mas aí surgiu assim, eu comecei a fazer esse curso no Parque Lage, ainda no negativo, laboratório, aquela coisa, e aí depois eu fui para o Senac, que já era um curso um pouco mais técnico, né, estúdio, eram coisas um pouco mais direcionadas, assim. E aí depois eu abandonei isso tudo e fui fazer faculdade de publicidade. Aí trabalhei uma época com publicidade, e aí aquele negócio não me satisfazia em nada, eu achava que o que eu estava fazendo não tinha o menor sentido na minha cabeça. E aí eu saí fora, fui morar fora. Fui morar em Londres durante uns quase 3 anos. E aí me reconectei com a fotografia, que aí eu comecei a estudar de novo, voltei a ser aluna. E aí fiz vários cursos e tal, até que eu fiz um mestrado também. E aí quando eu voltei para cá foi inaugurar esse lugar novo de primeiro que lá, eu antes de sair daqui eu já fotografava, mas eu tinha esse lado mais tipo, fotodivulgação, foto de capa de disco, né? Capa de CD, que era assim o mercado na época, né? Disputadíssimo, muito vaidoso, etc. E aí quando eu voltei para cá, lá em Londres eu tive essas experiências com esse campo da fotografia na arte, que aqui ainda não tinha muito, né? Assim, acho que se a gente pensar historicamente, a partir dos anos 90, isso começa a acontecer aqui. Então, eu estava meio saindo já nessa época. Saí um pouco depois, mas um pouco... Era menos... Não era muito a minha praia, né? E aí, quando eu comecei a descobrir esse lugar, eu falei, nossa, esse é o lugar que me interessa. Que é o lugar que a gente fala, né? Tem um monte de gente que fala, é a fotografia que não é comercial. Não, fotografia de arte é comercial, né? Existe um mercado que consome, existe um mercado... tem uma economia própria, né? Mas é o lugar que você produz por você, não é uma encomenda. E aí isso muda, para mim essa é a graça, né? Assim, isso muda tudo, raro, né? Que ao contrário até de escultura e de pintura, raros os casos, deve ser muito raro uma fotografia encomendada de arte, né? Escultura você pode encomendar para a cidade, sim, né? Não, você tem, o cara tem uma encomenda já com tema, sei lá o quê. Fiquei pensando agora, acho que eu nunca ouvi falar de uma fotografia encomendada de arte, né? Assim... Você tem uma coisa de adaptar a sua imagem ao tamanho da sala, da pessoa, né? Isso acontece. Mas produzir ela do zero, eu acho que vem de você, né? Vem de você. Vem do seu interesse, das suas questões, do que te... Né, desse campo de provocação que eu estava falando, né? O que te provoca para produzir um trabalho. E muito bacana você colocar também que é comercial, né? Sim. Muita gente não enxerga dessa maneira. Não, acho que ainda tem um purismo, assim, de achar que o artista é aquele cara iluminado, né, diferenciado. E não é, né? Na verdade, a arte é um trabalho também. Você pensa sobre aquilo que você está fazendo. Você produz aquilo com uma finalidade, de fazer um livro, de fazer uma exposição, de fazer um fotofilme,
que agora eu tenho pesquisado sobre isso, né? Então, você pensa no trabalho, mas ele tem o seu lado comercial, né? Como é que você faz um livro para guardar em casa? Não, você faz um livro para vender. Uma exposição, às vezes, é mais difícil, você quer mais uma visitação do que uma venda, mas você tem a galeria que pode te representar, enfim. É um lugar que não é esse lugar do artista iluminado, um ser diferenciado, sensível, e para mim não é. Pode ter gente que pense assim, mas para mim não é, não. Muito legal. Eu lembro que na aula, você estava mostrando um trabalho e você fazia, naquela época, você estava mostrando um trabalho de intervenção em cima de uma foto que virou uma outra imagem. E aí minha turma era gigante, né? E tinham muitas pessoas rebeldes lá. Eu não lembro quem é, graças a Deus. Aí alguém virou e falou assim, mas isso daí eu também faço. Aí você falou assim, então por que você não fez? Eu falei, eu nem lembrava disso. Mas é isso, né? É uma provocação e tá aí disponível para todo mundo. E por que a pessoa não fez, né? Porque não teve o trabalho de pensar sobre aquilo, né? E porque não interessa também, né? Porque eu não acho que por isso que eu não vejo essa hierarquia. Então, o fotógrafo que é artista é mais legal ou mais importante do que o fotógrafo que faz casamento. De jeito nenhum. Só que talvez a pessoa que faça casamento não tenha o mesmo interesse em produzir coisas próprias do que o fotógrafo que é artista, né? E fotógrafo, artista-fotógrafo, também acho complicado falar isso. Acho que é mais fácil falar artista mesmo, ou fotógrafo mesmo, sabe? Não tem muito... Acho que eu detesto categorizar as coisas assim, sabe? Isso é isso, aquilo é aquilo. Acho que todas as coisas se misturam e são contaminadas, né? A fotografia demorou também para ser valorizada como arte, né? Sim. Ela foi uma das últimas aí a entrar, como tem um valor de mercado, né? Aí falando que é um mercado. Exatamente. Ela teve... E às vezes ainda tem um pouco de preconceito. Acho que até hoje algumas pessoas não conseguem entender. Acho que menos agora, mas... É porque tem uma diferença entre você ter uma pintura, que é uma coisa original e única, do que você ter um meio que você pode reproduzir quantas vezes você quiser, né? Então, acho que só aí a discussão já começa com uma desvantagem para a fotografia. Desvaloriza, né? Desvalorizando nesse sentido, né? Como se fosse uma coisa que você... já que eu posso reproduzir tantas vezes, ela não tem o mesmo valor de uma coisa que é única. E aí a gente entra no lugar das tiragens, então você faz uma tiragem de 5... Você faz uma tiragem de 3, você faz uma tiragem de 50, tudo isso vai modificar o preço do trabalho também, né? Como ele pode ser comercializado e tudo. Mas eu tenho, sei lá, que é uma gravura, na verdade, do Cobra, que é um grafiteiro, sei lá o que, é uma de 50, sei lá. Também fazem, né? Assim, no final das contas, é mais uma maneira de tentar dizer que não é, mas é igual. Eu acho que isso vai ser para sempre, né? Porque depois veio essa questão da comparação com o impresso e o digital. Então, a fotografia hoje é muito desvalorizada porque é considerado digital. Então, a gente tem a tendência a dar mais valor àquilo que é físico. E agora com o NFT é a mesma coisa. As pessoas falam, mas por que eu vou comprar uma imagem NFT se eu posso dar um print? Acho que é o mesmo dilema, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas é o mesmo discurso. Como você vê o NFT, Claudinha, hoje? Assim, Cara, eu vou ser muito sincera, assim, eu não consigo perceber muito esse negócio. Acho ainda muito virtual demais, sabe? Nesse sentido, assim, como é que você paga por uma coisa que você tem um direito, mas não é exatamente um direito. É um contrato. Não sei, eu acho ainda bem uma incógnita ainda. Para quem já está nesse mercado de carteira digital e de moedas, e o cara tem que entender desse mundo. Tem que entender disso para entender. Dar valor nisso, né? Como eu não entendo desse mundo. Eu estou tentando entender, é difícil. É muito novo ainda. Eu acho muito novo e muito distante do que da praia que eu habito, assim, sabe? Tem gente que já produz direto para NFT, não tem outro meio, né? Esse para mim ainda não é um meio, não que eu não vá fazer ou que eu não vá pensar, mas eu ainda tenho uma dificuldade do entendimento mesmo, né? Eu entendi que no futuro, posso estar falando besteira até, o Léo estava falando isso outro dia lá, que na verdade você vai comprar um de 5 e você vai ter o NFT junto. O NFT ele vai ser
mais um produto daquilo, entendeu? Você vai ter em papel, ultra, taranã, lindo, o tamanho que você queria, sei lá o quê, de tanto assinado. E junto você vai ter um contrato digital de que você é dono daquela obra. E que vão te dar outras, aí ele falou também ontem, vão te dar outras, aí você vai ter direito a ir numa pré-exposição, sempre assistir uma semana antes a exposição daquele cara, ou o direito de comprar com preço diferenciado todas as obras. Você vai ter, seria um contrato. Um contrato, Faz sentido. Faz sentido, mais ou menos. Não. Faz sentido. Não, faz sentido, mas eu ainda acho que ele não vai ter mais valor aí do que Entendi. especificamente em você ser o Nesse dono momento. daquele arquivo digital. É muito mais o linkado com a contrato, experiência. com a experiência. E eu acho que arte tem tudo a ver com experiência, né? Total. Assim, como é que você experiencia aquela imagem na sua frente, né? Exatamente. Total. Ui. Qual você está na escola de artes visuais do Parque Lage. E qual é qual o curso que você está dando lá hoje? Eu estou dando 2 cursos agora, estão anunciados. Um que se chama Olhar o Mundo, Pensar Imagens, que eu acho que eu sempre percebi uma dificuldade. Tô falando por interesse próprio. Eu também. Eu moro do lado. Jura? já Eu tinha moro na pesquisado. Araucária, moro ao lado do Parque Lage, então pra mim. Demorou. Eu gostei dos dois. Já deixo aqui Me fala a dica de novo, pra desculpa. galera. Então, te o cortei. nome, Olhar o Mundo, Pensar Imagens, que é para falar sobre a linguagem fotográfica. Porque eu fiquei muitos anos no Ateliê da Imagem dando aula de básico, né? Curso básico, como é que você faz, onde está o diafragma, onde está não sei o quê, que foi super legal, adorava quando as pessoas faziam assim, falei, pronto, agora entendeu. Então, tipo, mas eu gosto mais de falar da linguagem do que da técnica. Então, eu comecei a produzir, comecei a pensar nisso. E aí começou ano passado, já teve uma turma, a gente está com essa segunda turma aberta. E, em paralelo a isso, tem o curso de fotofilme, que é uma pesquisa, que foi uma pesquisa que surgiu de um trabalho meu. Eu estava fazendo um jardim em floresta, depois a gente pode falar dele, mas aí teve a Bienal do Sertão. A primeira Bienal do Sertão era produzida por um cara, eu esqueci o nome dele, porque eu sou péssima de nome, mas é um cara guerreiraço lá, que resolveu fazer uma Bienal, não tinha dinheiro para nada e tal, e ele selecionou esse trabalho. Aí eu falei, olha, cara, não tem a menor condição de imprimir, moldurar, mandar para vocês, tem um custo que é alto, né? A gente sabe disso. Falei, então vou te mandar um slideshow, eu falando para ele. Aí quando eu comecei a montar o slideshow, eu falei, gente, eu tô fazendo uma coisa que eu sempre detestei, né? Porque eu via muitas projeções de fotografia e eu sempre saía frustrada, porque eu não conseguia me lembrar depois do que eu tinha visto. Então tinha o seu trabalho, 10 pessoas, no final eu falei, cara, o que eu vi mesmo? Já não lembro mais. E aí, de repente, eu me deparei fazendo a mesma coisa. Falei, opa, peraí, tem algo errado aqui. E aí comecei a montar, então, como se fosse um filme. Aí usei uma narração que eu tinha escrito um texto, aí eu fiz uma narração, aí comecei a colocar uma sonorização. Aí quando acabou, eu falei, cara, eu fiz um filme, só que as imagens são fotográficas. Aí, conversando com o Bonisson até, ele, isso é um fotofilme. Eu falei, que ótimo esse nome, nunca tinha pensado nisso. Aí comecei a produzir, a pesquisar sobre fotofilmes. E acho que, para mim, assim, é uma delícia você exatamente poder juntar essas duas linguagens, né? A coisa mais estática da fotografia e muda, porque a fotografia não fala, ela pode suscitar vários sons, mas nela não tem som, né? E o cinema na questão da montagem. Então, como é que você pode juntar uma coisa com a outra e aí você cria uma temporalidade para suas imagens estáticas? Então, aí eu falei, nossa, que delícia esse negócio. Aí comecei a pesquisar, aí você vai descobrindo um monte de gente que já tem trabalho que talvez nem saiba ou que chama de fotofilme. E esse é o segundo curso que está no Parque Lage também. Os primeiros filmes eram fotofilmes, né? Os primeiros filmes, não exatamente, né? Como é que é o nome daquela... Tem uma máquina... Daguerreóptico. Não era meio isso? Não, ali você fazia uma placa de cada vez. Né? Mas você não montava. A questão da montagem é que transforma. Você poder deixar uma imagem mais tempo e outra menos tempo, e piscar alguma e voltar para aquela. Tipo, Aí o céu é o limite, exatamente. Que porque legal. essa. Eu sempre falo que não existe uma fórmula pronta, né? Eu detesto fórmulas, assim, tipo, tem que fazer para ser isso, tem que ser assim. Não.
Acho que o legal da linguagem experimental, artística, é exatamente você não tem que ser nada. Você vai fazer do jeito que você achar que tem a ver com a linguagem do que você quer dizer. Né? Então, você descobrir dentro do seu material fotográfico o que você está falando. Estou falando do que aqui? E como é que eu transformo isso num filme, ou numa exposição, ou num livro, né? Então, sair só da imagem, né? Porque eu acho que tem muita gente que fica muito agarrado na superfície daquilo ali, né? Ai, tá lindo, tá com o diafragma certo, tá com o foco perfeito, tá com não sei o quê. E aquilo ali pode não dizer nada, né? Essa é uma imagem linda, mas... E eu acho que quando você passa para olhar mais as camadas que estão dentro da imagem, tirando a beleza, o virtuosismo daquela coisa, o que está ali embaixo? O que aquilo está te dizendo? Né? O que você quer dizer com aquilo? Então, é por aí a parada. Muito incrível. E tem mais um curso, posso falar? Claro. Esse vai ser foda, hein, gente? Ó, sou eu, Rodrigo Pinheiro, Edu Monteiro, Ana Lira e Gilvão Barreto. A gente juntou nós 5 e a gente está começando a anunciar que é um curso chamado Polifonias. 5 deslimites da imagem, porque cada um de nós tem uma experiência diferente. Então, é um curso de 5 meses em que a gente vai fazer um módulo com cada um. Legal. No Parque Lage também? Não, esse vai ser num outro lugar, que é a Casa da Travessa. Na verdade, a Casa da Travessa não é um lugar fotográfico. É uma casa de psicanálise e tal, que tem um lugar legal que a gente vai usar. Fica onde, desculpa? Isso fica em Laranjeiras, ali perto do Largo do Machado. Legal. Depois eu passo essas informações. Sim, aí pra legal a vocês. gente colocar na descrição. Que aí o pessoal pode acessar, fazer inscrição. Que incrível! Eu já quero fazer. Cheio de trabalho pela Minha frente. Adora. Eu sou viciada Minha rainha em de um curso. A rainha do curso. Ela ama. Ai, gente, eu Tá curto. certíssimo, tem que fazer. É porque eu... O que eu acho engraçado é que quando as pessoas falam perto O dela, olhinho brilha. ela já fica... Louca. Tem mais esse? Porque o que acontece é que, assim, eu fiz ateliê da imagem, fiz outras escolas, fiz escolas mais técnicas. Tem uma escola? Mas eu concordo muito com você, assim, a gente chega um momento que a gente já sabe toda a técnica, mas falta alguma coisa, né? E na época que eu fui para pós, era muito por isso, assim, eu queria referência fotográfica. Eu acho que esses cursos que não são tão técnicos, falo não tão técnicos porque a gente não está falando de diafragma, né? Do equipamento em si. Mas tem uma técnica, um processo ali que te ajuda a pensar. E pensar é mais difícil, né? Eu sempre escuto o Ian falando, poxa, descobrir o meu tema é sempre um desafio. Por isso até porque eu tenho super dificuldade com o tema. E descrever, então, o tema que aí depois. Primeiro, conseguir fazer uma foto que contemple um tema sempre, que aquilo venha ligando um trabalho no outro e tal. É difícil, eu vou te falar. Não sei quem faz. A gente entrevistou o Ratão, por exemplo, aqui, que faz isso assim, pra ele Então, não sei que não mas tem um... Ele foi moldado nesse formato já, né? Já começou com esse formato. Um formato onde você tem o pensamento também envolvido ali, não só uma técnica, né? E faz toda a diferença. Mesmo que você seja só um fotógrafo comercial, entre aspas, né? Uma pessoa que está fazendo sob demanda para alguém e não esteja produzindo nada para você, eu acho que isso enriquece muito o seu trabalho. Valoriza o seu você trabalho. sai daquele básico. Porque senão você fica reproduzindo fórmulas, né? Exatamente. Aí você acha legal aquilo ali, vou fazer também. Eu ia dizer que é mais difícil, mas acho que é tão difícil quanto uma pessoa que consegue criar um tema e ser reconhecido. Você bate o olho, a gente estava falando disso lá. Bate o olho na foto e sabe de quem é. E é tão difícil quanto uma pessoa do mercado que consiga impor um tema e uma maneira de fotografar dela no trabalho solicitado por um cliente. Aí a gente está falando de, sei lá, Bob Wolf, Sunda Viz, né? Esses caras. Exatamente. Assim, você já quer que aquele o seu trabalho tenha a cara dele, ou que ele proponha alguma coisa que tenha a ver com essa história aí. Exatamente. E aí você confunde esse comercial com o autoral ali, né? Porque o cara vai fazer do jeito dele aquela encomenda. Exatamente. E não é a encomenda exatamente do jeito que a encomenda né? Isso eu acho mais incrível, né? Que você consegue imprimir
a sua identidade ali e deve ser mais gostoso de fazer também, né? Do que você ficar seguindo um Eu acho bem script. difícil, viu? Pro mercado, assim, é bem difícil. Pro mercado de arte também, né? Também. Eu acho que a diferença para mim, assim, o que eu fico sempre, quando eu uso essa palavra provocação, né, assim, eu fico sempre pensando no o que te move, né? E aí, assim, em geral as pessoas ficam meio com medo, né? Porque liberdade demais é um problema, né? Quando você fala assim, faz isso aí você vai lá e resolve. Quando você fala, faz o que você quiser, obviamente fica mais difícil. Você fala, cara, mas o que eu quero? Né? Você já começa com essa pergunta, o que eu quero fazer? O que eu estou falando? O que me interessa? E às vezes as pessoas ficam com grandes questões existenciais, achando que o trabalho tem que ter essa... E você pode falar de uma baleia. Hoje eu estava encontrando com uma amiga minha que estava me mostrando um trabalho que ela estava falando, que ela falou, cara, eu comecei a sonhar com baleia, com não sei o quê, e daquilo ali, dessa experiência, desse sonho recorrente e tal, começa a nascer um trabalho, né? Então, eu acho que, puxando para a minha experiência, eu acho que os meus trabalhos nascem das vivências, nascem sempre de alguma vivência. Então, eu fui fazer uma residência no Lab Verde, lá no Amazonas. Aquilo deriva um trabalho, porque nunca tive na floresta amazônica antes, aquela umidade, aquele lugar, aquilo ali derivou um trabalho. Eu fui fazer um trabalho comercial para um navio, né? Fiquei embarcada num navio desses que vai para o offshore, né? Daquelas plataformas, não sei o quê, buscar material, levar material. Fiquei 6 ou 7 dias embarcada. Eu estava fazendo trabalho para o cliente, mas eu também estava fazendo trabalho para mim. Fiquei tanto tempo ali que dava para fazer os dois. E aí, disso, nasceu uma exposição. Eu não fui pro navio sabendo que eu ia ter um trabalho depois. Mas você vai olhando e aí tem alguma coisa que te intriga, sei lá. Né? E aí, com isso, para mim, os meus trabalhos vão nascendo disso. Dessas experiências, dessas vivências nos lugares. Um Jardim Floresta nasceu por conta disso também, porque eu aluguei um ateliê que era muito úmido, e aí aquela umidade foi se transformando. Enfim, as coisas para mim vão nascendo daí, não de um questionamento prévio, né? Tem gente que fala assim, eu vou falar sobre o feminismo, tipo Gabi, né? Isso. E aí você começa a estudar e pensar sobre aquilo, que é totalmente legítimo e válido, né? Para mim, pessoalmente, meus trabalhos não nascem disso. Não é assim, eu vou falar sobre o feminismo. Eu até tenho trabalho sobre feminismo lá atrás. Mas não era um outro momento para mim. Hoje em dia eu já não tenho mais essa... então eu tenho que responder a algum questionamento do mundo. Não, eu tenho que responder aos meus questionamentos. Assim. O que me provoca, o que eu quero... Né? E, obviamente, que eu estou olhando para o mundo também, né? Uhum. Não estou aqui só... olhando para os meus cabelos brancos. Eu já passei. Isso é bacana também, né? Porque aí cada um pode ter o seu processo também, não fica limitado. Como o Ian falou, se eu tiver que escrever primeiro. Então você consegue criar do seu jeito, né? E aí? Quando que você vai fazer o curso da Cláudia? Não sei, ela falou que tá com... Eu já ouvi que tem inscrições abertas. Inscrições abertas. Tem vários. E esse time que ela comentou também dá pesado. Não, mas eu quero fazer o lado de casa, que minha vida anda bem... Enrolada de horário. Eu preciso aí vai levantar do lado da minha casa. Pois, é maravilhoso, né? É igual a academia, tem que ser do lado de casa, que aí você não tem desculpa pra não ir, entendeu? Se tiver que pegar uma chuvinha pra ir, já ferrou. Já não vai mesmo. Minha casa, eu não atravesso uma rua, eu não atravesso uma calçada. Eu desço e já vou pela mesma calçada. Então, não dá pra dar desculpa, né? Só se eu não estiver em casa, estiver trabalhando. Porque... Verdade. Muito bom. Pode perguntar. Qual a sua primeira câmera? Qual a primeira câmera que você teve contato, você lembra? Gente, uma FM2. Aí, de novo. E também, a FM2 começou tá bem ganhando também. aqui. Uma FM2 que eu adorava. Fiquei muitos anos com ela e depois eu vendi. E depois que eu vendi, eu falei, cara, por que eu vendi esse negócio? Não precisava ter vendido tanque de guerra. Exatamente. Tanque de guerra. Exatamente. Mas também eu tenho uma Hassel, também tenho umas 4x5. Qual Hassel você tem? Ai, não pergunta difícil. Eu posso falar o nome de várias pessoas incríveis, mas o número da minha raça eu não sei te responder. Número de raça é fácil, hein? Não, tudo brincadeira. 500 CM, 500C, eu acho. 500C. Acho que era 500C. Mais quadradinha. Quadradinha. 500C. Acho que é ela. A sua migração... E você tem 4x5?
Tem uma Ela 4x5. falou que tem. Então, Tem uma 4x5 que... Vocês conhecem o César Barreto? Uhum. Aquela figura, né? Eu fui fazer uma viagem com ele que eu tinha que fotografar. E aí eu levei a 4x5, só que eu não tinha estojo. E ela é muito antiga, muito velha, já está toda meio capenga, assim. Então tem aquele trilhozão, o lugar para botar o tripé e lá as duas, né? você duas bandas. sabe qual é? Não lembro do nome. Que é um nome, Linhoff? não, é um nome alemão, mas é um nome que não é essas. Não é dessas. Não é dessas mega conhecidas, não. Eu ganhei de tem um poucas amigo. Não sei o conhecidas, quê. né? Mega conhecidas não. Nenhuma é mega conhecida. E aí eu sei que eu levei a câmera dentro de uma sacola de supermercado, assim. Quando o César viu, ele falou assim, o que é isso? Eu falei, é a minha câmera. Ele, como assim? Você vai levar uma câmera numa sacola de supermercado? Eu falei, cara, não tem outro jeito de levar. Você vai deixar eu entrar no carro assim ou não vai? Muito bom. Figura. Mas então acho que as linguagens também têm a ver com as câmeras, né? Sim. O que você faz com que determinado tipo de câmera. Caraca, Quando eu estava estudando na Inglaterra, tinha uma câmera, uma Hasselblad, que era 35mm panorâmica. Panorâmica, XP, alguma coisa. Cara, que coisa maravilhosa aquilo. X-Pan. X-Pan, acho que é isso. É isso. Então, quando eu tiver alguma dúvida de equipamento, já sei para quem eu vou perguntar. Pode ficar pro Ian, que ele é. Cara, eu não sei Acabei de tudo, mas eu descobrir. gosto. O pai dele tem uma loja que aluga equipamentos. Ah, que legal. Ele trabalhou lá há muitos anos, eu acho. Tô É o zoando, que não sei. Não, na verdade eu sou. zoando, Eu tenho equipamentite. Apesar de eu entendi. não, mais de conhecer do que de ter. Entendi. Eu gosto. Ele Não Saber não sou, todas eu as- acho o contrário. Acho que toda câmera tem uma função. Sim, com Então você certeza. não precisa ter a ultra, tananã, Não, acho que também todas acho. elas servem e você vai conseguir. Inclusive, quase todas vão fazer quase tudo. É. Só depende de você, do seu olhar, mas eu gosto delas, gosto dos modelos, gosto das lentes, do sei lá o quê. Ele gosta de vender também, se você Se tiver quiser alguma... comprar Não, uma se tiver Canon, alguma para vender, você pode pedir. Ah, é para ele vender para mim? se você quiser Isso, comprar uma Canon ótimo. dessas mirrorless nova, uma R6 top, estamos vendo, tá na mesa aqui, Olha. inclusive Aquela ali? anunciada. Ele sempre anuncia a minha câmera. Todo episódio eu digo que estamos vendendo uma R6. Você não conseguiu vender ainda? Não, é Ela porque tá quer não tá vender. vendo. Ela não quer vender. Não tá vendo. Se dependesse dele, já tinha vendido no primeiro já, mas não tá vendo. Ele tá de olho na minha E hoje câmera. você usa digital? hoje, Eu uso óbvio, né? digital, eu uso uma Canon SD agora. Ah, um SD, Uma 50 mega de equipamento, de arquivo, né? sim. Troquei há pouco tempo, Muito boa. troquei ano passado. Uma DSLR É, top dessa, que é parecida com a R5, seria uma semelhante Ela não da R5. filma em 4K, Sim, né? mas é uma Filma coisa semelhante da É, R5. mas tá É. bom a beça. Nossa, não. É linda. É o supra-sumo das linda. DSLR, É verdade. sem ser as grandonas, né? Aham. Que também acho que não chegaram a 50. Acho que 50 só Mas essa um DX daqui. não né? Acho chegaram, que é é. só essa, Não né? chegaram. É. Elas foram até 40, acho, sei lá, alguma coisa assim. e não- Não, porque eu fiquei na hora que eu fui escolher, como né, você trabalha com essa coisa de exposição, de fazer foto grande, de aumentar, sei lá, fazer 1 por 1, 2 por 2, não sei o que. Eu falei, então acho que isso daí vai me atender melhor do Todas que... as câmeras se prestam a alguma É, coisa e essa há exatamente. mais coisas do que as outras pelo Exatamente. tamanho do arquivo e profundidade. E porque eu nunca fui para essa praia do jornalismo, do não sei o quê. Eu falei, cara, então essa câmera aí tá linda. Acho que boa. tá linda. Muito bom. Tá certo. Quando você migrou pro digital, você teve dificuldade? A Nana tava falando que ela odiou, que ela relutou muito. Eu relutei um pouco também. Eu ficava com a minha FM2, imagina, uma FM2 e uma digital. Todo mundo olhava para mim e falava, por que isso? Né? Eu falei, não, por eu fico garantia. só por garantia. E no começo as câmeras eram muito ruins, né, Muito. gente? Demorou um bom tempo para a gente ter uma coisa decente, né? Verdade. Então, acho que a primeira que eu comprei foi em 2006, não, menos. 2004, sei lá. Antes disso eu não tinha. Também não tinha tanto tempo antes, né? Uhum. Mas... Até tinha, mas não era legal. Exatamente. A gente fez muito no início, eu contei já pra Aninha isso. A gente começou a usar para treinar, porque o digital estava claro. Meu pai era do mercado publicitário, isso ia chegar em algum momento. E a gente começou a fazer, em vez de fotografar em digital, a gente comprou para fazer o Polaroid em digital. Ah, sei. A gente fazia o Polaroid em filme, Sim. mas você fazia vários Polaroids em digital para se adaptar Pra numa ver. câmerazinha da Fuji, uma sei
sei lá o que eu falei aqui, uma câmera interpolada, tinha 8 megapixels, um negocinho, mas que era pra... Mas que já dava pra você ver a luz, a gente era pra gente. E eventualmente a gente já entregava um CD no final pro diretor de arte levar. Pra ele já dar e aí começou a sentir que era a necessidade. Aí depois investiu numa câmera maior, mas a gente fazia junto como você estava contando, com 2 câmeras ali. Lembrando aqui, eu vou trazer a minha Fuji pra você vender, tá bom? Tá bom, essa eu te vendo. Boa, essa eu vou vender fácil. Cara, outro dia eu achei uma daquelas point and shoot, né? Eu falei, gente, isso aqui morreu, né? Porque... Tá na moda agora. Nada. Dependendo do modelo que você tem, ela tá valendo uma grana. Jura? Então vou trazer aqui também, porque eu fiquei olhando e falei, gente, o que eu faço com isso? Porque hoje em dia você faz isso, virou o celular, né? Ó, tem um Instagram... Então pra que eu vou ficar com essa câmera? Então, Compact Brasil, eu acho que é o nome. Eu não sei o nome, eu sei que os jovens agora preferem, para não ter interferência do celular, umas coisas assim, sabe? Não, na verdade, o jovem nunca viu aquilo. Aquilo é uma coisa antiga. Então, como a gente gostava da Hassel, Tananã, que era antiga, eles gostam essa é a antiga deles. As primeiras digitais, as point and shoot. Gente, o negócio não tem nem 20 anos. Não pode ser vintage. Tem umas da Fuji. Tem umas da Fuji que estão custando caríssimo. X alguma coisa, X10. As Fuji sempre foram mais caras. Não, elas já eram caras, mas elas agora custam super caro. Você não acha por 5, 6 mil reais. Eu não sabia disso não, cara. Virou Então eu vou começar a pensar de novo. Vale a pena. Ou até elaborar um projeto com ela, porque tem tudo a ver com esse momento novo, que vai lhe falar com essa galera. Pronto. Vou começar a pensar nisso. Já tem um tema para quando eu for fazer o curso. Já sei meu tema. Você vai fazer com point and shoot? Quem sabe? Não fica me entregar aqui. Não, tá bom. Calma, foi mal. Não, tô brincando. Eu não sei o que eu vou fazer. A gente faz junto. Eu não. Ela não me aguenta mais, ela tá de saco cheio. Não chega, né? Ela tá de saco cheio de mim. Não quero saber disso. Meu Deus do céu. Esse cara é chato. Aí a gente fala, porque a gente grava, não todo dia, mas a gente fala todo dia. Ela não tá me aguentando. Porque tem Eu sou chato, eu sei, Aninha. Tá, você também, tem um desconto. também. Mas você tem um desconto. Não é só isso não, tem um trabalho por trás, né? A gente tem que entrar em contato com as pessoas. Tem, claro. Ver as datas, e aí faz a programação. A produção toda, né? Faz uma pesquisa, mesmo que eu não vá falar tudo aqui sobre a biografia da pessoa, eu faço uma pesquisa pra gente poder colocar depois na plataforma, então, pra gente pensar na pauta, o que a pessoa quer falar. Então, dá um certo trabalho. Não, e aí tem eu enchendo o saco. Sou chato pra caralho. A gente tem reunião com um patrocinador. Gente, mas ser chato é bom, né? Não, certo mas a Aninha assim. não é um chato. Não sou chato assim também, não. Não, chato de ser exigente, né? Mas não é isso. A Aninha ela faz uma parte muito dura desse trabalho aqui. Que eu não participo. E isso é bom deixar claro. Ela faz, quem sobe tudo pro canal é a Ana. Porque ela é muito mais organizada do que eu. Entendi. E muitas das pautas, né? Quando a gente tem pauta, normalmente vem da Ana, a pesquisa toda. Boa parte dos convidados vieram por um esforço maior da Ana, até nesse sentido também. Então, assim... Então, o que você está fazendo aqui mesmo? Sou apresentador. É que as minhas tias acham ele bonito. Aí entendi, tá certo. Eu vim embelezar o podcast. Gente, cada câmera tem sua função, não é isso? Exatamente. Maravilhosa. Mas incentivar, né? Muito bom. Sozinho a gente não faz nada. Não. Então, tava lá, eu falei, vamos fazer, pô. Você não quer fazer essa parada, eu faço com você, vamos embora fazer. Tá fazendo. Pronto, maneiro. É isso aí. E aí agora, o que você vai fazer? Você vai falar com os futuros patrocinadores? Eu sou o cara que fala com os patrocinadores. Não fala, mas eu tomo a frente pra falar. Você que vende o peixe. Ele é um bom vendedor. Quer comprar uma R6? Não, mas eu quero te vender um projeto. Isso. Pra você achar um patrocinador. Isso é mole. Então, beleza. Então, vamos conversar depois. Viu? Tirando negócios. Isso. Tá aí. Você quer fazer mais Não, vai lá, segue você. Você tá indo bem. Eu te cortei pra falar da câmera. Eu tava vendo aqui que a gente já matou algumas coisas. Sim. Fala um pouquinho mais sobre o Jardim Floresta. Que verdade. Você deu uma pincelada. Falo. Esse é um trabalho que eu gosto muito porque ele me rendeu muitas coisas. É engraçado isso, né? Quando você começa um trabalho, você não tem a menor ideia para onde ele vai. Mas esse eu já comecei fazendo ele enquanto eu estava fazendo doutorado. Então, ele foi o projeto do doutorado.
Só que ele não estava pronto, assim como o doutorado você vai construindo também, né? Então eu fui construindo as duas coisas em paralelo. E um Jardim de Floresta é uma história que aconteceu dessa forma, né? Eu comecei a alugar um ateliê que era do lado da minha casa, que é um porão de uma casa, numa encosta de um morro, então era um lugar muito úmido. E aí eu comecei a conviver com aquela umidade. E aquela umidade atrapalha os equipamentos, atrapalha os livros e tal, mas eu falei, bom, eu estou aqui, é do lado da minha casa, esse lugar é interessante, vou continuar aqui e vou lidar com essa umidade de alguma forma. E aí comecei a colocar aqueles desumidificadores, né, para tirar um pouco dessa umidade do ar, e aquela água eu jogava fora, né? Não sei se vocês sabem como é que funciona, vem um recipiente ali que vai enchendo de água e tal. E aí, quando eu começava a jogar fora, eu me lembrei, né, tem um lugar que é a Floresta, que se chama Floresta, que é no sertão de Pernambuco, que é onde o pai da minha filha mora, hoje em dia. Né? Eu ia perguntar se você é carioca. Eu sou carioca. Mas eu conheci esse lugar com ele. E aí, e esse lugar se chama Floresta, mas é um lugar mega seco. É sertãozão, assim, total. E aí, quando eu jogava água fora, eu lembrava que ele falava, pô, aqui não tá chovendo, aqui não chove, aqui não chove, aqui não chove. E aí eu falei, gente, eu vou levar essa água para lá. Aí, como é que é? Você vai fazer o quê? Não, vou. Obviamente que isso é uma atitude poética, né? Não vou resolver a seca do sertão fazendo isso. Mas aí eu comecei a engarrafar a água. E aí uma amiga minha falou, se você quiser, tem umas garrafas PET. Eu falei, não, garrafa PET, gente, claro que não, eu quero garrafa de vidro, né? E aí as pessoas começaram a me dar. Então tem uma referência do Morandi, que é aquele pintor que fazia as garrafas e tal. E aí eu comecei a acumular essa garrafa, acumular as águas, e até que eu consegui essa coisa do patrocínio que não tinha. Então eu consegui vender 5 imagens, né? Tinha 5 fotos que eu coloquei à venda para alguns colecionadores e outras pessoas e tal que eu achei que poderiam se interessar. E a partir do momento que eu consegui ganhar a grana dessa venda, eu juntei e fui passar um mês no sertão. E a ideia, então, era o que, enquanto isso estava acontecendo, isso já tem 3 anos, tá? Nesse papo aqui que eu estou falando, já passaram 3 anos. E aí, quando eu resolvo ir, eu já tinha resolvido que eu ia fazer um jardim. Porque eu falei, cara, eu vou levar essa água para lá e vou fazer o quê com isso, né? E enquanto isso, eu fotografava no ateliê a situação da água, a situação das manchas na parede, porque a umidade é uma coisa louca, né? Ela vai crescendo muito rapidamente, daqui a pouco você tá e vai fazendo uns mapas na parede, né? Apesar de ser ruim para os equipamentos, eu acho lindo visualmente. Não, com certeza. A visibilidade é boa. E aí, enfim, resolvi levar. Quando eu cheguei lá, eu fiz um jardim, consegui muda com as pessoas que estavam em volta, fui viajando. Passei uns 5 dias viajando nesse entorno desse lugar chamado Floresta, que não chovia, que era muito seco. E aí, quando eu fiz o jardim, molhei com a água que eu tinha levado, né? Mandei as garrafas né, para o caminhão e tal. E aí, quando eu cheguei lá, que eu fiz o jardim e comecei a molhar, começou a chover. Aí eu falei, gente... Que legal. É um sinal. Nossa... E aí se transformou, e aí qual era a questão disso, né? Assim, dentro, eu estava fazendo trabalho poético e estava fazendo trabalho de escrever, né? Então, o que eu entendi desse processo? Que dentro a gente programa um monte de coisa, né? Então, eu programei de chegar lá, fazer o jardim e molhar, mas eu não programei a chuva. Então, a natureza tem uma forma de agir nesse trabalho e que transformou o trabalho. Então, no final, as imagens são de um sertão verde, muito verde. Que isso é uma coisa, assim, de arrepiar, né? Você chega lá, tá tudo muito seco, você acha que tá tudo morto. Não tem nada morto ali, tá todo mundo meio dormindo, assim, né? Pingou uma gota d'água, o negócio floresce, assim, de uma forma muito impressionante. E aí, esse trabalho, então, gerou uma exposição, gerou a tese do doutorado, gerou um filme, que foi o primeiro fotofilme que eu fiz. Gerou um livro. É o que tá aqui, o Blá Blá Blá? Não, Blá 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 é bem anterior, eu fiz com uma amiga minha, que é a Dani Soter, era uma outra coisa. E esse fotofilme se chama Um Jardim em Floresta. E o legal disso é que ele ganhou um prêmio tem um festival de cinema chamado Cineema. E aí eu escrevi esse trabalho e ele entrou
e ganhou dentro de um festival de cinema, ganhou o júri popular. Então, isso que é legal também dessa pesquisa do fotofilme, porque já que você está falando de 2 linguagens, o seu trabalho cabe tanto nos espaços da fotografia, quanto nos espaços de cinema também, né? Então, e aí foi isso. Então, o Jardim Floresta é esse trabalho que rendeu um monte de coisa, rendeu filhotes, né? Vários, lindo, assim. Muito lindo. Eu vi algumas imagens lá no seu site. Eu vou deixar o site aqui de referência para vocês olharem também, galera, porque é bem bacana. Todos os projetos que estão lá são incríveis e fazem a gente pensar sobre fotografia, sobre filme. E uma das perguntas que a gente sempre faz aqui para os convidados é se a pessoa acredita que a fotografia hoje está mais linkada com o vídeo, ou se tem como fazer essa conexão. Eu acho que a própria câmera já te diz isso, né? A própria câmera já faz as duas coisas. Então, é você que escolhe o que você vai fazer. Você vai fazer um ou outro. Apesar de ser, né, uma câmera estática e uma câmera em movimento, que muda tudo, né? Para mim, muda tudo. As duas linguagens são muito próximas, né? São muito... E as duas linguagens têm essas possibilidades enormes de atuação também, né? Esse campo mais comercial, como a gente fala, e esse campo mais artístico também. Então, acho que é experimentar fazer as duas coisas. Eu meto a mão lá na minha câmera e faço filme também. Não tenho porque filmar e fotografar é muito diferente, né? Então, o ato de você mexer a câmera e acertar o foco e não sei o quê, para mim, eu levo um monte de tombo. Todo mundo, né? Uma curiosidade que eu tenho no mercado de arte, como é que funciona o tratamento de imagem para esse mercado? Porque eu lembro muito antigamente em que isso não era muito bem aceito, né? Até muitos fotógrafos diziam que não tratavam, e claramente tratavam, porque imagem digital, ela... Precisa, né? Não precisa, você pode até apresentar ela totalmente crua, mas ela pede uma revelação, pelo menos, né? Um equilíbrio ali. Como é que isso é visto hoje? O que você acha? Eu acho que é totalmente parte do processo. Assim como você pegava um filme, você escolhia qual era o filme, se ele era mais com cores mais saturadas ou menos saturadas, se o PB tinha mais grão ou menos grão, você está escolhendo linguagem, né? Como é que eu quero que essa imagem vá sair? Quando você faz isso depois, né? Porque no digital você vai fazer depois, você está escolhendo a mesma coisa. Então, acho que essa ideia de adequar a linguagem é o que você quer dizer. Então, se eu quiser tratar para ficar sei lá, aumentar o contraste, diminuir o contraste, fazer uma imagem que era colorida virar preto e branco, não vejo nenhum problema. Eu acho que pode ser um problema para determinadas áreas, né? Assim, então, eu me lembro dessa... Quando aconteceu o 11 de setembro, logo depois aconteceu um outro 11 de março, se não me engano, que foi na Espanha. Foi um atentado num trem, não sei o que e tal. E saiu uma foto no jornal que tinha um pedaço, não sei se vocês lembram disso, tinha um pedaço, que eu não me lembro se era um braço ou uma perna, ali no meio de um monte de corpos, etc. E alguns jornais publicaram com esse membro partido lá e outros tiraram. E isso gerou uma discussão, né? Pô, tira, põe, deixa, não fica e tal. Mas eu acho que essa discussão é pertinente dentro desse campo do jornalismo, que você está ali. Não vou falar a verdade, porque eu não acredito nisso, né? Mas você tem uma certa intenção com aquela imagem. Dentro do campo da arte, você pode fazer o que você quiser, né? Porque ela está porque tá livre ali para você criar em cima, né? Porque eu acho que o tratamento... Eu não entendo o tratamento como uma manipulação, né? Assim, intervenção. Uma intervenção no sentido de tratar a imagem para ela ficar com a cara que você quer. No sentido A única diferença é que é depois. para mim é um pouco isso. Você poderia fazer isso antes, né? Vocês conhecem os 30 Valérios? Essa imagem? Não, Michele não deu isso no curso. Talvez tenha dado, Michele. Desculpa, não tô lembrando. Poxa, Aninha, achei que você ia falar que... Eu tinha certeza que ela ia dizer pra mim aqui. Eu sei. Não lembro. Cara, os 30 Valérios é de um fotógrafo chamado Valério Vieira, que isso lá em 1902, já não sei a data exata, ele faz uma imagem, uma montagem de 30 Valérios. Ele se posiciona em 30 lugares diferentes, como 30 personagens diferentes, e apronta aquilo como
uma imagem única. Então, Sim. achar que a manipulação veio Sempre com o digital, existiu. não. A Né? própria revelação. Ele Pô, deve você- ter mostrado você isso, hein? fazia. Porque Bem provável. eu lembrei agora que ele mostrou É. do Dom Pedro, que o Dom Pedro fez isso também. Ele fazia dupla exposição. E aí Acho que mostra- também não é muito diferente daquela foto da bandeira lá que o cara pediu para os caras fazerem. É uma construção da imagem. É uma A construção imagem da é sempre imagem. construída de alguma É. maneira, né? até sim. quando você escolhe a Pré ou lente também, pós, né? Você pode usar uma grande angular e parecer que o lugar tá mais vazio e usar Ou uma tele tá lotado. Vai depender do Verdade. que o editor vai querer mostrar. E tá tudo certo. Ou se você for o E editor, no que você caso, quer. exatamente, no caso caso do você trabalho ser, autoral. você que é a sua editora, então você que vai montar do jeito que você quer, né? Uhum. Tem umas associações hoje em dia que estão no mercado, aí, muitas aqui no Brasil, que elas têm esse tipo de restrição. Então, se você manda uma fotografia de um trabalho, de sei lá, um casamento, alguma coisa que você quer concorrer, um ensaio, eles colocam essas restrições, que você não pode ter dupla exposição. Falei, por que não posso ter dupla exposição? Isso é uma coisa que eu faço na câmera, entendeu? Eu posso fazer na câmera, eu posso fazer depois, mas faz parte da linguagem, né? Então, você não pode retirar algum elemento, eles são cheios de restrição. Mas sempre tem. Mas isso é o que... Tipo no edital lá, para você aplicar a tua entendi. foto para concorrer a alguma Entendi. coisa, cada um faz. Conrado Vessel tem, todos têm alguma coisa que... Né? Que você pode ou não. Ou não. A tendência, eu acho que é que tudo caia com o tempo mesmo, como você falou, assim. Muito... Será que eles vão criar um agora para imagem artificial, né? Para inteligência artificial? Já tem. Qual que é? Já tem. Não sei, mas já tem. Já tem gente... Inclusive, já tem gente ganhando dinheiro. Não, eu sei que você consegue Não, fazer. já tem concurso. Não, já tem concurso. Já tem concurso, porque, na verdade, o concurso é sobre como você pede. Não é exatamente... Tem muito mais a ver com a sua capacidade de chegar lá. Exatamente. A linguagem, que basicamente, você entende disso melhor, é como se você estivesse escrevendo um código e cada palavra ou combinações vão dar um resultado melhor. Ah, que legal, não sabia. No chat GPT, por exemplo, eu vi esses dias um cara falando que como você pede interfere muito. Eu não sabia, não fazia ideia. Até usei pouquíssimas vezes, mas é uma coisa que eu fiquei bem curiosa com isso também agora. Eu entrei outro dia, achei bom. Deve ter uns... Quero falou descobrir um pouco. O Léo falou na primeira aula lá. O Léo tem um curso sobre NFT, ele ensina um pouco sobre isso, das plataformas, né? E tem agora... Mas o NFT não é inteligência artificial, não né? é. Não, mas ele fala muito mas ele de ensina ultra tecnologia para a imagem. Para criar a imagem através de comandos. Para tudo, até para câmera. O Léo ele fala de fotografia o tempo todo, o dia inteiro, e está pesquisando ao limite do assunto. Ele é agente vezes 10 mil aqui, entendeu? Todo mundo aqui está pensando no que você pensa, o que eu penso, o que ela pensa. Tudo tentando junto, agradar, misturado. tudo junto, misturado e um jornalista. em 80 plataformas diferentes. Léo, estamos lá hoje à noite. Ele é um jornalista que veio de uma família de fotógrafos, o pai era fotógrafo, tinha uma escola de fotografia em Curitiba, e aí eles migraram para São Paulo, ele abriu uma revista que era Fox impressa. Sim. Aí depois eles partiram para a parte de eventos públicos, feiras, a Feira Fotografar. Então ele está envolvido desde muito novo nessa área e trabalhou com o pai. Dos pés à cabeça, né? E é apoiador desse podcast aqui. É apoiador do podcast. Que legal. E ele ama fotografia, está muito envolvido, assim, é um tipo um portal de conhecimento, de matérias assim sobre fotografia. Ele tá pensa a fotografia como negócio e como linguagem e como profissão e como tudo que você pensar. Ele teve no último Paraty em Foco, que eu achei incrível, porque nosso mercado fotográfico tem um pouco de separação, né? Sim. Então, e aí ele foi convidado para palestrar lá, para falar sobre NFT. Eu achei o máximo. Respondendo o que eu estou fazendo aqui, tem muito a ver com isso também. A Aninha é de um mercado completamente diferente do meu. Então, de alguma maneira, a nossa visão de mercado não é nem um pouco semelhante. A gente vem de áreas completamente distintas. Mas o que é legal, porque para um podcast a gente achou que fazia muito sentido, porque junto um lado meus interesses são muito o equipamento, não porque eu acho, como eu te falei, porque eu gosto do equipamento, e a Aninha ela é muito mais sobre a técnica e sobre o porquê também. O porquê fazer, para onde. Então a gente se complementa nesse sentido aí, as perguntas
acabam ficando Muito mais... bom. E ajuda a trazer também profissionais diversos. De áreas diferentes, A gente claro. quer falar de fotografia. Como o Léo, a gente quer falar de tudo da fotografia. Exatamente. O Ian trouxe... Eu te chamo de Luiz, não sei porquê. O Ian trouxe um amigo que trabalha hoje para uma empresa de jogos da FIFA, que faz fotografia lá dentro. Então, assim, é muito diferente. Era até difícil de perguntar as coisas para ele. Tipo, Ele como é que você desenvolve a visão fotográfica do jogo. Porque existe hoje não é uma profissão, é um blogueiro digital que o cara fica clicando, como ele tem acesso a todas aquelas câmeras que estão dentro do jogo, ele faz fotos do jogo e vende isso. Isso é um mercado. Você pode não ser o jogador, você pode ser o fotógrafo do jogo. Olha! E tem muita gente que usa. Então o cara joga e aí ele fica clicando várias fotos, tem essa opção. Você tem a opção de ser o fotógrafo. Entendi. Além de jogar, ser fotógrafo durante vários jogos. E aí tem jogos mais específicos para isso. Se eu não me engano, o Homem-Aranha e o FIFA, que ele falou muito aqui. Mas O FIFA não tanto, mas... não tanto o Homem-Aranha mais, né? Acho que é o que ele falou que é mais e um outro super. Esqueci o nome do... Mas assim, Esse universo aí dos games também é tipo NFT pra mim, não entendo nada. mas é o maior do mundo, né? É É uma uma coisa, loucura. é maior do que uma loucura. reza a lenda aí. Aí É o que deve dar mais dinheiro ultimamente, né? não, com também, certeza. né? Ou sexo e drogas também, que dá dinheiro. Que tem a ver com videogame, né? No final das contas é meio tudo a mesma vício, coisa. né? É um vício. É tudo diversão, né? Você tava falando aí uma hora e veio isso na minha cabeça. É engraçado falar disso. Eu falei, cara, sexo e dinheiro é o que as pessoas se interessam. Você tem que achar uma provocação. Eu falei, a única coisa que provoca o ser humano, no final das contas, é sexo e grana. Tudo bem, você pode Isso vai provocar sempre, né? Você pode ter várias nuances sobre isso, mas no final, se você for falar? olhar, isso é o que movimenta muito as pessoas. Não E sei, futebol, acho. me também, perdi né? em qual parte que a gente estava falando, mas Também, que tem a ver com Com sexo e grana também, né? E com sexo, e com jogo. E com jogo, com azar. Com sorte. Cláudia, desculpa a gente dar uma viajada de vez em quando. Mas Não tem essa é a problema graça, não, mas essa é a isso é graça. divertido, né? Mas eu acho que funciona assim porque fica mais leve, né? E fotografia faz parte do mundo Do todo. mundo, E, com certeza. e aí eu acho que conecta. Inclusive, eu recebi um feedback de um ouvinte aqui do canal. Espero que esteja inscrito, hein? Ele se inscreve aí. tá inscrito, ele escuta pelo Spotify. E aí ele tava falando que ele amou o episódio com a Gabi. Eu porque também. Foi muito bom, eu escutei também. Foi incrível, Foi né? muito bom. A gente não falou nada de... Foi falar de feminismo. De Anitta. E ele falou, nossa, vocês viajaram muito, mas foi muito bom. Foi mal, assim, porque a gente se empolga. E eu acho que isso tá relacionado com o convidado também. Geralmente, quando é um convidado que tá pesquisando muito sobre o seu tema ou trabalha com isso, como você que dá aula sobre essa área, acho que fica bem amplo e muito rico, né? Então, não se assuste. Pode viajar. A gente gosta, não dá muita corda, Viajemos não. juntos. Vai, Ian, faz sua pergunta. Não, pode ir. Você tá quietinho hoje. Eu sou quietinho agora. Não. Não, você não Quietinho. tem Eu a sou menor só cara de quietinho. Agora eu vou fazer um charme. Desculpa aí, mas eu você não tem a menor cara de sou quietinho. só um rostinho bonito aqui, entendeu? Eu só vim pra sorrir. Vou contar pra Cláudia do teu Não, passado. meu passado acabou, eu sou um homem casado. Então tá. Então, eu vou fazer um check aqui, ó. Eu já perguntei. O que mais que a gente fala? Na Laje, Espaço Cultural. Então na Laje... esse foi um trabalho que eu fiz. Eu já tinha visto ele, com, deixa eu passar. Não, na verdade foram 2 vezes que eu projetei fotofilmes junto com a Nana. A gente alugou o espaço da Nana e fez uma noite. Uma foi antes da pandemia, uma foi depois. Então aquele lugar lá é incrível, né? Exatamente, É ela estava contando maravilhoso. aqui. A gente esteve com ela agora, antes de você estar aqui, para quem não quem tá em casa ouvindo a gente, ouvindo. Vocês já foram lá fisicamente? A Aninha foi eu não. Várias vezes. Eu vou lá uma comer na graça birosca. aquele lugar, né? Isso, vai comer na Eu vou birosca, lá no que vale a sábado, pena. que ela falou que abre pro almoço. Eu fui a trabalho trabalho que eu digo assim, pra ver a exposição, né? Teve o lançamento da revista de fotografia popular agora com o Dante. Sim. Eu tava lá, mas também já fui por pura diversão, porque eu acho aquele lugar incrível. Também acho. Já fui de curso lá com a Monara Barreto, que é uma das pessoas que tá na nossa listinha aqui. Legal. Que a Monara trabalha com a parte mais... Ela tava até falando, ela veio do projeto do Dante, do Reaper,
de fotógrafos populares. Sim. E ela sempre gostou de catalogar as coisas, de registrar tudo, então ela acabou fazendo uma faculdade de biblioteconomia. Olha que legal. Isso, e ela trabalha com vários fotógrafos hoje organizando a casa, sabe? Gente, será que ela organiza meu HD? A organiza. Ela faz tanto o digital quanto isso é muito o chato físico. de fazer, né? Não sei É. se vocês acham, não, mas eu acho chatérrimo. Então ela é maravilhosa. Eu vou super largando indico. coisa e depois eu não sei onde tá. Acontece muito comigo de duplicar. Duplicar também. Mas eu criei um padrão que eu sigo ele e fica lá guardado. Data, nome e às vezes não, alguma, mas uma a questão palavra-chave. a questão é a nuvem, é o HD externo, é Não, o não, não sei o quê, é. né? Todo esse... Por isso que eu duplico. Aí às vezes eu todo não tenho esse certeza. Deixa eu trâmite, gravar isso aqui de novo. Eu achei isso aqui. Eu acho que isso não tá nesse lugar. Eu jogo pra lá. E depois eu vou ver ele tá em 2. Eu Ela acho essa faz esse parte trabalho. bem chata. Acho que eu vou falar com ela. Maravilhosa. A coisa que tá mal resolvida, né? A nuvem para fotógrafo ainda não tá bem resolvida. Tinha que ter um... É caro, né? É caro, então, não é uma situação que você pode caro. ter o seu portfólio na nuvem. Você até pode ter boa parte dele. Hoje lá no Lightroom tá tudo lá e tal, mas meio que uma versão que não é a sua foto. Que não é a sua foto final, pois é. Até tem como você extrair uma versão melhor ali, mas eu vi isso outro dia. Mas não é uma coisa bem resolvida. Não dá para você abandonar o HD físico, e né? tem uma coisa que assim, o analógico você sabia onde estava, né? Isso não é saudosismo, não, tá? Não é só porque eu sou velhinha, não, mas o analógico tinha uma coisa, você abria a gaveta, você vê, né? Aí você abre a gaveta, agora você abre o quê? Você vê o quê? Não, mas aí é que tá, que não tá bem Aquele resolvido. HD. Você fala, ué, mas será que tá nesse? Será que tá nesse? Você não tem ideia, né? Mas se você tivesse um serviço que tivesse lá no seu computador, no seu celular, e você toda vez que você clicasse naquele ícone, ele viesse aquela... Da onde ele está, onde não está localizado. Saber, você ia ser igual você abrir uma super gaveta do seu gaveta e arquivo achar o negócio. Tá lá. Isso dá pra fazer no Lightroom. Não, o meu Lightroom é assim, mas ele não é exatamente o seu arquivo, é isso que eu tô falando. Não é, ele é só um vetor. Ele é só um vetor, você tem que ter o HD plugado ali para puxar. Não necessariamente. Não, você pode ter a versão, mas aí você não consegue guardar todo o teu arquivo, o que eu tô querendo dizer. Você não consegue, vamos dizer, esquece que a gente já tem uma história na fotografia aqui, todo mundo que já tem... Comecei hoje. Você não vai chegar uma hora que ele vai te dizer, olha, chegou no fim aqui, ou você precisa... Não tem não tem como você guardar tudo como a gente guardava antigamente. Não tem. Agora, eu achei isso legal que surgiu uma pergunta aqui para a Cláudia. Você acha que é importante ter os seus trabalhos impressos? Eu gosto de ter meus trabalhos impressos, né? Acho que tem uma... Sei lá, eu gosto do papel, da materialidade do negócio. Por isso que eu estou falando assim, de você abrir uma gaveta e ter ali seu filme ou seu papel, né, com aquela sua imagem impressa ali, para mim é mais prazeroso do que ficar só na tela. Porque a tela... Então, acho que eu gosto de ter assim, fazer sempre uma tiragem, para mim, né, das cópias impressas, assim. Até porque depois se dá pau em tudo, você tem alguma coisa ali que ainda ficou, você tem né? Impressora, o melhor backup, né? Não, eu mando fazer. Eu já pensei em ter uma impressora dessas A3 e tal, não sei o quê, mas... Aí tem essa coisa do gerenciamento da cor. Só aí, o gerenciamento da cor, você tem que ter o Pantone lá, isso, né? aí tem o Marcelo Carreira que faz pra mim, tem o Thiago Arros que faz pra mim, que eu adoro. Mas aumenta o custo, né? Aumenta o custo. Não, aí voltando para uma coisa que a gente falou no início. Aumenta o custo. Eu acho que é um investimento, viu? Porque no final das contas o que vai ficar é o impresso. Não, óbvio. O que eu tô querendo dizer é que pro artista, imagina que precisa da materialidade, como ela está dizendo, você tem que mandar toda vez, porque você quer ter aquilo ali mesmo, que seja só para uma conferência. Não, mas aí às vezes são dois processos, né? Tem um que é o começo, para ver o material ainda, enquanto você está editando, aí você faz umas cópias meio vagabundas, né? Sim. Só para você ter uma noção ali de juntar, tira essa, põe aquela, né? O processo de edição mesmo, que eu adoro, inclusive. Então Adoro editar. Você edita mais no físico, né? Isso é legal. Não, eu edito no computador também, mas assim, gosto quando você vai pensar num livro, você fazer as cópiazinhas pequenininhas, botar na parede, né? Tira, põe e tal. Acho gostoso isso. E gosto da mesa também, né? Quando tem aula, assim, eu peço para as pessoas, se puderem, trazerem impressos também, exatamente por causa disso. É mais fácil para mim visualizar o conjunto com elas impressas, mesmo que sejam pequenas, do que ver numa tela lá com um monte de thumbnail pequenininho, né? O Michele obrigava a gente a imprimir.
A gente tinha que levar impresso, não tinha essa não. Eu acho mais gostoso o processo. Mas eu não imprimo sempre no algodão, no não sei o quê, porque aí não tem condição, né? Fica muito caro. Então vale a pena ter uma mas o problema da impressora é que você tem que ter o gerenciamento, você tem que ter ali, né, um tempo para entender aquela mecânica ali. Deve ter umas hoje. Que aí você fala, pô, Marcelo, faz aí para mim, Thiago, não sei o quê. Eu acho mais caro você ter em casa. Mesmo a mais básica de todas, assim. Além de ter a questão do gerenciamento, que é outro universo, né? Exatamente, exatamente. Eu, pelo menos, nunca vi nenhuma escola que ensinasse sobre isso. Você aprende muito fazendo, né? E gasta muita tinta, gasta muito papel até você aprender, até você chegar no lugar que você quer. É mais barato você fazer num laboratório, porque aquela pessoa já trabalha com aquilo ali numa demanda maior e consegue... E você dá a dica, né? Você fala, pô, não, ó, baixa aí o verde, aumenta aí o não sei o quê. E não tem que você gerenciar isso. E comprar tinta, e estocar o toner, e não sei o quê, e comprar um monte de papel diferente. Eu vou dizer para vocês, óbvio, tem essa parte, principalmente quando você está falando de fine art, aí você tem... Mas para fazer essas cópias básicas, acho que você poderia ter, mas a pior parte não é o... Porque aí, para editar, você sabe o resultado final. Então não importa muito mais o formato visual ali, para você ter uma ideia da boneca do livro ou da tua exposição. Mas essa parte de gerenciar isso é mais difícil do que regular a máquina. Gerenciar o toner e o papel. Eu acho. E a impressora. E essas impressoras dão pau, gente. Não dão menos agora, mas dão sim. Impressora é um bichinho nervoso, né? Verdade. Eu acho. Eu lembro do César o César Barreto também imprimiu para mim, né? Há um tempo atrás. Ele também tinha horas que ele falava, nossa, ela hoje resolveu não trabalhar. Aí você faz o quê, né? Ela começa a dar um risco em todo lugar, é complexo. Eu não quero ter esse trabalho, não. Não, faz sentido, não. Eu concordo com você. Não tenho a impressora. Achei um parceiro, tipo o Thiago. O Thiago é maravilhoso. Pelo menos quando eu só tive uma experiência com ele, mas foi incrível, porque eu levei a foto, ele olhou e falou, olha, eu acho que essa foto funciona com esse tipo de papel, porque vai dar isso, isso aqui. Aí ele abriu o Photoshop e falou, você podia puxar isso aqui. Ele foi fazendo as paradas, eu falei, nossa, nem eu acreditei. Eu falei, minha foto é essa. Então, melhorou então? Ele ainda deu um plus aí, legal, olha. Gente, mas é o antigo laboratorista. Sim, né? A gente não tinha que ter laboratório em casa. Você levava o filme, o cara fazia pra você dizia, ó, quero mais isso, quero mais aquilo e ponto. Então, pra mim, é o mesmo lugar. Né? Exatamente. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com a Ipsos, a gente está encerrando um contrato agora em fevereiro, né? Que legal. Mas eles estavam com um braço, quer dizer, estão ainda, né? Eles têm um braço agora para produtos por demanda, é isso que você está dizendo? Mas tipo, você faz um único, né? Não são os mesmos papéis do livro, são outros tratamentos, mas dá para você já ter uma noção, né, de como vai ficar. Como seria. E eles têm também um braço novo da gráfica para você fazer poucas tiragens, até 300 tiragens. Eles têm os limites de tamanho, de papel, mas super funciona. E aí, no ano passado, eu fiz muitas visitas lá, participei de uns congressos com eles, né? E a gente fez um treinamento para alguns fotógrafos de São Paulo, gratuito, para quem quisesse conhecer. E no mercado de fotografia de família, de casamento, as pessoas têm muito preconceito com as impressoras digitais, né? Muita gente... Não sabia disso. Não sei porquê, né? Porque o futuro tá aí e as pessoas têm essa barreira, assim, de aceitar o novo. E eles trabalham com um equipamento da HP que é digital, totalmente digital. E aí as pessoas falavam, é horrível, fica feio, a mesma coisa da pigmentação. E aí a gente convidou alguns fotógrafos justamente para conhecer esse processo, né? E aí o Monese, que é um cara de impressão, de imagem, que é maravilhoso, que faz todos os livros de arte lá da Ipsos, né? Que já provavelmente... Deve ter tratado do seu pai. Meu pai falou de um cara lá capaz de ser dele, que fica o Monese. Lá dentro. Ele é maravilhoso, assim. Ele... Tipo, é o produtor gráfico. É o Thiago Barros da parte gráfica, assim, né? E aí ele deu uma aula pra gente, aí foi mostrando os processos. E aí ele falou, olha, esse equipamento é maravilhoso. A questão é que você tem que saber configurar.
Você tem que entender que... Mesma coisa das câmeras. Você tem que entender... Se presta pro que ela se presta. Exatamente. Tem que entender que essa tinta vai funcionar nesse papel, dessa maneira. E aí você tem que configurar. Então, se é para esse papel, ela tem que jogar mais disso, mais daquilo. É muito técnico isso, né? Isso. E aí a minha preguiça é exatamente de entrar nesse lugar, ao invés de pensar a imagem, pensar em como eu vou resolver com a máquina. Então, se já tem alguém que saiba, para que eu vou ficar nesse lugar? Não, eu vou lá, pô, Thiago, faz para mim, Marcelo faz para mim, fulano faz para mim. E fotografia é isso, né? Você pode dividir as funções exatamente. E se dedicar ao que você mais gosta de fazer, né? O cinema ensina isso muito. Exatamente. Também, a mesma coisa. Cada você, um faz né? bem uma coisa. O cara que empurra o carrinho não é o cara que carrega bem o cabo, não é o cara que faz o foco, que também não é o câmera, que não é que também não é o diretor de fotografia. Exatamente. E pensando nisso na questão do fotofilme também, né? Tem esse lugar, né? Chega uma pessoa que nunca editou vídeo e fala, mas eu não sei editar. Tudo bem, chama alguém que saiba, isso pode ser a primeira atitude, ou então você vai aprender o básico do básico num programa que não seja o Premiere, que tem não sei quantas mil ferramentas, nem o DaVinci. Você vai usar lá um iMovie da vida, um programa que seja mais... exatamente, você vai lá... Se você está entendendo o que você está fazendo, e aí você olha e fala, pô, não ficou legal, eu posso pedir para alguém fazer melhor, que vai saber fazer melhor, eu acho que está ótimo, né? Tipo isso. Eu posso imprimir em casa para ver o negócio, mas a minha impressora em casa não vai dar conta do que eu quero. Então, Thiago, Marcelo, né? Chama Marcelo já veio aqui, né? O Carreira? Não, é outro Marcelo. Marcelo do Barracão. Do Barracão de Não, eu tô falando do Marcelo Carreira, da Pandora Pix. Pandora Pix, claro. Que é um cara legal de vocês chamarem também. Também. Então, assim, acho que tem isso, Marcelo né? é um dos episódios que eu mais gosto também. A gente podia fazer uma mesa só com eles, essa é uma outra temporada. Olha! Ia ser irado. E com mesa com impressores. Com impressores e com alguém que acha que tem que ser tudo digital, só para ver o parquinho pegar fogo. A gente tem muitas ideias. Essa é a segunda temporada? Terceira só de já. Mulheres. Essa adorei. Descobrimos que tínhamos muitos homens e poucas mulheres. O que será, né? Foi porque um foi convidando. Não, na verdade foi muito por acaso. E a Aninha falou, pô, Ian. Oi, peraí, né? Não, não foi numa boa, até não foi, peraí, não. Ela falou, pô, cara, tem 3 mulheres, eu acho, 2 ou 3 mulheres vieram em 2 temporadas. Não, pelo amor de Deus. E ela falou, vamos fazer uma só de mulher. Aí a gente começou a se redimir. E aí a gente vai porque é um campo muito masculino, né? Se você pensar no fotojornalismo, óbvio que tem as fotojornalistas mulheres, né? Sem dúvida alguma, mas é um campo mais masculino do que feminino. E que pelo menos as pessoas que aparecem mais, em geral, também são os homens, né? Exatamente, sempre falei isso. Tem esse lugar aí também. Concordo muito com você. Já falei isso com o Dante uma vez, que as meninas que fizeram parte do projeto lá da Maré, elas apareciam muito menos do que os meninos. E não por uma questão dele ou do Reaper, não, mas porque elas não queriam se colocar, sabe? E, por exemplo, o AF e a Elise, eles são um casal. O AF aparece muito mais, mas a Elis, toda vez que eu chamo, ela fala, ai, Aninha, eu tenho vergonha. Aí eu falo, por favor. Então, é um processo, assim, que eu acho que as mulheres se cobram mais, são mais exigentes e demoram mais a se colocar. Ou o mercado mesmo, né? Que naturalmente... Acho que é uma coisa mais patriarcal mesmo. Ou uma falta de percepção, como foi a nossa. Você vai chamando, quando você vê, tu chama 20 homens e 3 mulheres. Fala, pô, peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos medir esse negócio aí de novo. E aí agora a gente fez uma só de mulheres e isso vai virar um ponto de atenção. Porque... Pra intercalar, pra intercalar. E a própria Nana hoje deu uma ideia de que a gente tem que chamar os indígenas. Sim, com certeza. O fotógrafo tem um cara que eu quero chamar, eu falo desde o primeiro episódio, que é um cara que faz, aí por um acaso é um homem, e aí nesse mercado eu não conheço nenhuma mulher, um cara que faz foto para leilão de gado. Eu viajo o Brasil inteiro, todo dia. Para fazer foto de gado para leilão. Gente, eu nunca pensei nessa profissão. Só isso. Era todo dia, segunda a sexta. Fotografa muito mais, gado. Até porque sabe, fotografa gado. Os maiores leilões do Brasil, é sempre a foto dele. Tem uma técnica porque ele fez de leilão. Gente. Por um acaso, eu já fiz leilão de gado e, assim,
O que você fez num leilão de gado? Eu vendi o gado. No caso, eu era o dono do gado. Mas Você era o dono do gado. E no caso, nesse caso, inclusive, não. Eu até tenho gado, mas esse gado era do meu pai. Eu trabalhava nessa fazenda. E esse cara, eu achei que eu sou fotógrafo. Sei tudo de fotografia. Você foi fotografado o gado, mas não rolou. Não tem nada. Não fomos. A gente nem se meteu hoje. Como fotógrafo profissional, você sabe que tem um já profissional sabe para que aquela tem, área e o cara sabe o que fazer. Mas quando ele foi fazer, Que a louco. posição que ele deitou, o jeito que ele dá comida, o ladinho, aí era um gado de leite, então tem que aparecer o ubre do gado, e aí ele tem uma posição específica, tem uma comida específica, tem um banho específico, um produto específico. Nossa, gente, tudo muito específico. Né? Sim, como tudo. Mas Para é o engraçado. gado. Você Nunca pensei desse lugar tem aí. fotografia de tudo. Tem. Tudo precisa de fotografia. Isso é verdade. Qualquer coisa que você imaginar vai precisar de alguém que fotografe. Ou Se seja, você quiser a guardar. gente tá garantido na vida. Não, assim, Quem dera, não é bem assim. quem dera. Infelizmente não é assim, né? Tem muito Porque fotógrafo agora também. todo mundo fotografa tudo Todo mundo também. todo mundo consegue tirar foto. É Até a verdade. A inteligência gente chegou artificial. nesse lugar. O que você acha que... Qual é a diferença para você do todo mundo fotografa e do profissional mesmo de fotografia? O todo mundo fotografa eu acho ótimo, porque todo mundo pode produzir imagem e tal. Agora, todo mundo pensa sobre o que produz, sabe o que está produzindo, acho que essa que é a diferença. Né? Teve uma babá da minha filha, quando ela era pequenininha, levou uma filha dela lá em casa uma vez e ela ficou me mostrando as fotos que ela tinha feito. Você é fotógrafo, queria te mostrar, não sei o que e tal. Aí ela abria a foto e falou assim, essa daqui sou eu, o meu cachorro na laje lá de casa. Acho que isso eu tô vendo, né? Entendeu? Então, acho que a diferença é essa, assim, ver que é ela, o cachorro e a laje, todo mundo vê. Mas o que isso tem a ver? O que mais que você pode falar disso daí? Né? Então, acho que quem fotografa, todo mundo fotografa, beleza, todo mundo fotografa. Mas o que você fotografa? Para que você fotografa? Por que você fotografa? Para onde você fotografa? Isso tudo vai fazendo separar o gado, né? Acho que essa vai fazendo a diferença. Então, produzir imagem, todo mundo produz o tempo inteiro. E cada vez mais as pessoas estão ficando conscientes daquilo que elas estão produzindo também, né? Eu acho. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que tem uma linguagem da fotografia, ela ficou mais próxima de todo mundo, porque é uma exaustão, né? Quando você, sei lá, não sei quantas imagens rodam no Instagram diariamente, mas é muita coisa, né? Você lembra de tudo que você fez, que você já viu? De jeito nenhum, né? Mas tem alguma coisa que te chama atenção ali. Então, dentro dessa avalanche, acho que tem o que é o profissional do amador, porque tem categorias também de profissionais que tem categorias de amadores, né? Tem o cara que realmente não sabe nada, nem olha, e fotografa tudo e publica 50 fotos da mesma coisa. Então, esse cara não tem nenhum conceito fotográfico, nem nenhuma proximidade com a fotografia. Ele simplesmente aperta o botão e o que sair ali, saiu. E a gente tem hoje as pessoas já olhando qual é a melhor pose para selfie, qual é a melhor luz, qual é não sei o quê. Então, por mais que você seja amador, você já tem ali um entendimento, acho que um pouco maior sobre o que você está produzindo. A gente está cada vez mais dependente da imagem, né? E tem o artista que fotografa todo dia a mesma coisa e está dizendo alguma coisa todo dia com a mesma imagem, né? Assim, também você pode simplesmente clicar e postar ela todo dia e ela ter um significado se você souber... Se você souber usar o seu discurso. Usar o seu discurso. Eu acho que tem uma coisa discurso, que... seu ponto de vista. Quando a gente... quando a fotografia era difícil, né? Então, de novo, não é saudosismo, mas quando você fotografava em flash com um flash matte e um slide, cara, não era qualquer pessoa que queria estar naquele lugar, né? Então, assim, você sabia que você podia errar muito, etc e tal. Então, você tinha uma coisa a técnica e o virtuosismo tinham um protagonismo na linguagem, né? Eu acho que assim, então o cara, fotografa super bem. Depois que começa a automatização das câmeras, não sei o quê, você começa a ver que, a princípio, todo mundo pode fotografar. Então, a pergunta não é mais como você faz, é o que você está fazendo e por que você está fazendo. Então, se todo mundo fotografa, eu estou fotografando o quê, por quê, para onde, né? Acho que é essa que separa, né, quem está pensando sobre o que está produzindo e quem está produzindo.
seja lá para onde for. Né? Maravilhoso. Fique pensando nisso. Isso aí. Ó, tá bem? Tamo bem, É a hoje. professora. Tá pensando que é? Mas vocês concordam comigo? Eu Concordo concordo. plenamente. Muito. Não, é bem por aí. muito. Inclusive, eu trabalhei na escola de imagem um tempo, depois que eu fiz curso técnico lá, né? E aí eu fui fazer coordenação, não tinha nada a ver com a parte acadêmica, né? Uhum. Mas eu acabava assistindo muitas aulas dos professores porque eu queria saber o que as pessoas, os alunos estavam achando, se eles estavam curtindo, Sim. se tinha algum problema. E eu sempre gostei de fotografia, então como o Ian falou que eu sou rata de curso, eu assistia muitas coisas lá. E ficava mais 10 horas lá de trabalho, então eu acabava assistindo tudo. Eles tinham um módulo, que era o último módulo, chamado Módulo do Olhar, onde era feito justamente esses questionamentos, né? Uhum. Porque ele já tinha dado uma base fotográfica técnica, mas ele queria que a pessoa pensasse também sobre isso, né? E o Vinícius falava assim, todo mundo ama fotografia, mas por quê que você ama fotografia? O porquê vai ser diferente para cada um. E aí, numa desses exercícios, a gente perguntou o que falta para sua fotografia melhorar. E aí o aluno falou assim, falta uma câmera full frame, uma lente X e... aí eu falei, não, amigo, não é isso que falta para você melhorar, entendeu? E aí ele ficou revoltadíssimo. Se botar no ar, vai ficar melhor. É no ar que melhora. Aí ele ficou super revoltado. Então eu concordo muito, assim, sempre... Tira do Mzinho, põe no ar que vai melhorar bastante. Muda tudo. Não, eu tive sorte também, eu acho, assim, tive uma bagagem de professores Sim, que me instruíram desde o início sobre isso, né? Alguns deles já vieram aqui e são mestres da fotografia de verdade, não só mestres como professores, mas são mestres de fotografia. Ou não só da fotografia, mas do pensamento fotográfico, né? A gente já falou aqui o Dante, quem mais que te deu aula já? O próprio Marcelo, acho que já te deu aula. Marcelo. A Cláudia. A Claudinha está aqui também e outras pessoas também. E a gente fala, engraçado, né? O Ateliê da Imagem é um assunto recorrente aqui no podcast, legal. Praticamente 100% dos episódios. Aparece o Ateliê da Imagem. De Imagem, ou como uma referência, ou como um lugar de passagem dessa pessoa. Ou como professor, ou como aluno. É impressionante, assim, né? Como formou mesmo. Eu agora estou na dúvida de quantos anos o ateliê fez. Acho que foram 20 e poucos. 22, talvez. Desses 22, acho que eu fiquei uns mais de 15 dando aula lá. Reza a lenda que a gente vai ter essa entrevista aqui. Com a Patrícia? Pode chamar. Ela é difícil. A gente Patrícia, reza a lenda que você venha. A gente tenta desde a primeira temporada. Pô, Paty, uma hora chega a gente aí. Consegue. Não, ela quer vir, não é? Ela dá sempre. O problema é que não casou. Mais de agitada horário. Que a nossa, de horário e tal. Filha pequena. Exatamente. Tem questões. Ela tá morando longe do Rio agora. Tá morando em Itacoatiara. Isso. Aí que é nada mal, né? Nada mal, não. Lugar maravilhoso. Itacoatiara é maravilhoso. Então aí bom lugar pra fotografar. Já fotografei na praia de Itacoatiara. Fiz a capa, você falou de capa de CD, fiz a capa do CD da banda do Dudu Azevedo, que é ator. Caraca. Esqueci o nome da banda. Tudo bem. Na praia de Itacoatiara. Cláudia, o que você pode deixar de dica pra galera que assiste a gente aqui? Pra eles melhorarem. Em relação a quê? Em relação à fotografia. Se eles querem ter uma fotografia mais autoral, não autoral eu não diria assim, mas mais única, sabe? Diferente de tudo, sem deixar de ser uma reprodução. Gente, mais único e diferente de todo mundo, eu já não acredito nessa ideia, né? Mas tudo bem. Pode ser. A gente já começa por aí, porque essa ideia de se pensar no original hoje em dia eu acho muito complexa. Porque acho que é tudo é como você interpreta o mundo. Para mim, a fotografia tem essa ideia, né, principal, assim, como você olha para o mundo e que mundo que você olha, né? Então, escolher o seu assunto, né, a dificuldade às vezes de escolher um assunto, mas às vezes você pode fazer o que está aqui do lado que você não está percebendo, né? Não precisa ter grandes temas, né? Coisa, vou salvar o mundo com a fotografia humanista. Isso tem gente que fala, a Nana é uma, né? O trabalho da Nana tem super a ver com isso. Mas porque tem a ver com ela. Sim. Então, não é... Eu acho que o mais importante
E aí tem uma amiga minha que fala que ela não dá dica, ela dá orientação. Adoro isso. Então, uma orientação, talvez, sem pretensão, né, é pensar no que te provoca, né, o que te interessa no mundo. E como é que você vai olhar para o mundo através da fotografia. Que a gente pode olhar para o mundo sem a fotografia, mas quando você põe uma câmera na frente, tem uma interpretação daquilo que você está vendo, né? Uhum. Então, acho que é isso. Qual é o seu interesse, né? Como é que você olha para isso? O que você quer dizer? Que não é simples, né? Mas Não é. Tem que se conhecer muito. Por que você fotografa? Por que eu fotografo? Porque acho que tem uma pulsão, assim, de... Eu não fotografo o tempo inteiro, não fotografo muito, mas tem em algum momento, como eu estava falando antes, assim, tem alguma coisa que me desperta um trabalho. E, sei lá, durante a pandemia eu fiz um trabalho chamado 7 Céus, que eram dentro da minha casa as luminárias, né, como se fossem luas, como se eu estivesse olhando para o céu. Assim, e eu pensei nisso, desde um dia que eu olhei, eu falei, caramba, tá todo mundo dentro de casa, né, preso e tal, ninguém olha mais o céu. Aí olha, o meu céu aqui. Pode ser besta, né? Falar, mas, pô, que trabalho besta. Não, eu não pensaria assim. Pode ser besta, mas nesse sentido era uma coisa que eu estava pensando, então tá todo mundo aí de casa, ninguém mais olha o céu, e de repente eu olho o céu e o céu tá na minha cabeça, dentro da minha casa. Eu acho criativo. Né? E eu acho que é isso que me faz fotografar, quando eu descubro alguma coisa que me provoca um pensamento ou um sentimento, alguma coisa, e falo, aqui deve ter alguma coisa que me interessa. Nem sempre eu sei o que é, né? Uhum. Esse trabalho do Jardim Floresta, eu fiquei anos fotografando. Tem um arquivo gigante, mas ele foi editado para, sei lá, 30 e tantas imagens. Que não é pouco, mas para a quantidade de imagem que eu gerei, foi uma redução significativa, assim. Uhum. Mas eu acho que é isso, assim, não é exatamente o tema, né? Tem gente que... Tem uma aluna minha que ela fotografa todo dia na rua. Porque a onda dela é fazer essa fotografia de rua, dos personagens que ela acha e tal. Eu não tenho isso, nunca tive. Sou super tímida para fotografar na rua. Fico com vergonha que a pessoa vai me ver fotografando, né? Não gosto de ser fotografada, então Somos dois, né? Me coloco naquele lugar ali e falei, não, se alguém apontasse uma câmera para mim, eu não ia gostar, então não tenho essa... Meu Deus, fiquei nervosa agora. Por quê? Porque a gente pede para fazer uma foto no final. Tudo bem, eu faço de costas. Não, tudo bem, assim, não é, o detestar não é tão, assim, radical, né? Não, mas eu te entendo, principalmente na rua, assim, eu também tenho vergonha. Não sei apontar uma câmera para você que eu nunca vi na vida. Isso, exatamente. sei, Agora é engraçado, entendeu? quando eu tô trabalhando eu não tenho nada. Não, se você tá se eu estou aqui para te fotografar, tá tudo certo. Mas vou te dizer, se for o meu trabalho ali, fotografar alguém que eu não conheço, de surpresa eu vou conseguir executar. Agora, partir de mim. De você, entendi. E eu tenho vários amigos que saem e ficam ali buscando. Tipo paparazzi? Não, como artista. Como cara fotografia de rua, né? Que irmão, essa onda Mano, por exemplo, que hoje é mais videomaker e cineasta do que fotógrafo, fazia evento à noite, porque era trabalho. Não tinha menor, aí pá, na cara dos outros, e eu falei, cara, como é que consegue, né? Eu não ia conseguir, eu ia falar, dá licença, olha, vou acabar... Pode ficar aí à vontade, mas eu vou tirar uma foto sua, eu prefiro, como eu gosto de fazer, eu gosto que a pessoa saiba o que está acontecendo. Que está sendo, também acho, também gosto. Faz parte do meu jeito. Muito legal. Ele faz uma radar, assim, tipo, pá, na cara. Meu pai também faz. Seu pai também faz? Faz. Não é muita dele, não, mas faz. Chega lá e pá, e chega no quiosque, tá no meio da rua, chega no quiosque e tem uma tomada, ele nem pergunta, ele pá, liga o flash na tomada do cara e depois ele vai falar com o cara e paga uma garrafa de dá licença, mas na hora... Pede desculpa. Eu lembro que eu ficava assim meio em choque. Desculpa por invadir aqui essa privacidade. Total, o negócio é... Eu já sou contra... Pô, dá licença, eu vou fazer uma foto, posso botar meu flash aqui? Legal. Eu tinha uma pergunta pra fazer, mas eu esqueci. Te quebrei na pergunta, pra variar. Não, eu tava viajando o que ela tava falando, aí eu pensei e falei, agora, daqui a pouco vem. Pergunta você. Não, acho que é isso aí, acho que eu tô bem satisfeito, acho que a Claudinha falou pra caramba. Pô, vou encerrar assim a minha pergunta. Jura? Não, agora eu fiquei curiosa, mas eu não sei qual é, não lembro. Sobre qual tema que a gente tava falando antes?
A gente está falando sobre isso, de sobre ter o que fazer, né? Não, você me perguntou por que eu fotografo ou o que eu fotografo. Lembrei. Nada como não desistir. Não é? Você é uma pessoa muito criativa, na minha visão. Né? Não sei se você se considera criativa. Mas acho que sim. Se em algum momento falta inspiração, você vai beber em qual fonte? Sabe que enquanto eu estava fazendo doutorado, né, que tem uma coisa de... Tem o trabalho visual, mas tinha o trabalho da escrita, né? E eu comecei a fazer com muito medo de escrever, depois eu acabei entrando numa onda ali que eu adorei escrever e ficava me divertindo enquanto eu estava escrevendo. E aí tem uma parte porque na academia você tem que ter uma metodologia, né? Como você faz. Falei, gente, minha metodologia é assim de buscar tudo em qualquer lugar. Então, nessa conversa aqui, se de repente você fala uma palavra, que aquela palavra me interessa e me leva para algum lugar. Então, uma situação, um filme, um livro, uma roda de conversa, uma cerveja, pode surgir de qualquer lugar, na verdade. Então, mas é um clique que dá em algum momento que você fala, nossa, isso aqui, sei lá, esse botão aqui me fez lembrar alguma coisa, e aí acaba saindo para um trabalho. Acho que no seu caso, e acho que pode ficar como uma lição aí, a criatividade ela é cotidiana e não exatamente uma iluminação. Para mim não é iluminação divina não, gente. Voltando para o que você falou no início. Acho que é trabalho, né? Você tá atento, assim, eu sinto que acho que existe uma antena, sabe? Aquela anteninha que fica aqui assim, que você fica pensando em coisas, né? Sei lá, você lê um artigo de um jornal e aí aquilo te despertou alguma coisa, você fica com aquela ideia meio embutida aqui atrás, assim, e de repente você olha e fala, tá aqui. Sabe? Então, assim, isso já aconteceu várias vezes, de ficar ruminando, né? Já que você falou do gado lá. Total. Ficar ali só com aquele pensamento que ainda não está muito claro, que você não sabe exatamente o que é, mas que tem um input que seja isso, né? De um livro, de um filme, de uma cena de um filme, né? Não é o filme inteiro. E aí, de repente, aquilo te faz ir para um outro caminho, assim. Muito legal. Acho que é por aí. Tá presente o tempo todo, né? Isso é muito incrível. Não é uma coisa que você tem que ficar buscando. Você vai fazendo, ligando pontos e isso vai... Você tem que estar atento, mas né? É isso. Eu acho que você tem que estar atento e você tem que estar com essa antena aberta, né? E eventualmente cai um raio também, né? Sim, também. Tem coisa que a gente começa a fazer e desiste, né? Que você fala, não é nada disso. Esquece, deixa eu fazer outra coisa. Muito acho bom. que é por aí. Muito legal. Muito Amei. legal. Acho que a gente já tá... Várias Já passou. Já estamos chegando. São dicas, várias orientações hoje. Orientações. Orientações especiais hoje para a Claudinha. Muito bom. É bom que todo mundo já me chama de Claudinha mesmo, né? O Ian já tá cheio de intimidade. Depois que você botou, não, porque ela falou do Instagram. É verdade. E aí eu fiquei na cabeça que ela se chama... É verdade. Eu faço rapport e tecnologia, então eu falei, se ela se chama de Claudinha, por que não? Tá certo, tá certo. Assim tá você certo. vai ganhando confiança, Entendi. Não tô tão confiante assim, não. A minha teacher eu chamo de Cláudia. Não, pode ser Cláudia, Claudinha, tanto faz. Mas é porque é curioso, né? Lá no curso, que será, eu vou será chamar que de porque Cláudia. eu sou pequena, gente? Tem será? isso. Ela não é desse tamanho, a gente levantou a cadeira, ela tá bem mais alta. Deixa eu contar uma coisa, foi engraçadíssima, dando uma aula online, né, durante a pandemia. E online, né? Tá ali, eu botava óculos e tal. Aí quando eu fui fazer uma exposição em São Paulo, uma das meninas que fazia parte da exposição também tinha feito esse curso. Aí ela olhou para mim, aquela coisa de máscara, eu tava com o cabelo preso, sei lá, tava sem óculos. Ela, você é a Cláudia? Eu falei, sou eu. Você, Heloísa? Sou eu. Ela, cara, eu achava que você era um mulherão de 1,80 m. Aí eu falei, desculpa te decepcionar, cara, eu só tenho 1,5 m. Eu achei hilário, porque é isso, você constrói uma figura, né? Assim, né? Na pandemia a gente perdeu essas percepções, né? Essas referências. Muito legal. Divertido. Então é isso. Você encerra? Vou encerrar. Primeiro, tô tão emocionado que eu tava até esquecendo de falar Primeiro agradecer. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado por todas essas orientações especiais. Provável que a gente se encontre vou dar uma olhada já no site, no curso. E se você tá aí, segue esse canal aqui.
dá um joinha aí pra gente, principalmente se você gostou de alguma das orientações da Cláudia, escreve aí pra gente, engaja aí no nosso vídeo, é importante pra gente. A gente está exatamente nesse momento agora a gente tem um volume de entrevistas já interessante. Super. Temos mais de 20 e tantas entrevistas com pessoas importantes da fotografia, interessantes. Então, pra gente vai fazer diferença se você gastar um pouquinho do teu tempo e clicar aí qualquer coisa que tem aí embaixo, até não gostei, tanto faz. Engaja aí um pouquinho, manda pros teus amigos. Tá fazendo diferença pra gente ter mais patrocinador e mais gente assistindo. Agora quem chegar aí vai ter muita coisa para ver. Várias conversas como a da Claudinha de hoje aqui. Ótimo. E a Aninha vai fazer o nosso encerramento, que ela é craque nisso. Oiê. Oiê, então eu queria agradecer os nossos apoiadores, o Léo, da Fox, que tem vários cursos incríveis, é um cara que promove a fotografia, assim como nós estamos tentando aqui. A revista Portfólio com o Luiz, que sempre nos apoia, Legal. sempre divulga as matérias lá. E o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para você fazer inversão de risco, para você que está começando, não sabe por onde você vai começar a vender suas fotos, ou se você já tem experiência e já trabalha com fotografia num ramo e quer vender outro tipo de fotografia, também é uma plataforma para você. Você tem os álbuns lá privados, abertos, dá para fazer qualquer tipo de fotografia, de qualquer área, de comida, de... Pack de pé, nude, o que você quiser fazer, eles estão... Tá valendo. Tá valendo. Se você acha que dá para vender... Exatamente. Desculpa te cortar, Não, continua. tranquilo. Você define o seu preço, isso é legal. Ele cobra uma taxa de 9% em cima da sua venda, ou seja, se você não vendeu, você não vai pagar nada. E se você vendeu, você também decide qual é o valor que você quer colocar. Você pode fazer pacotes, colocar desconto. É muito bacana. Vários fotógrafos que a gente recebeu aqui já conheciam a plataforma. Inclusive, a gente fez uma entrevista recente com a Dani Justus, que é uma atleta também, além de fotógrafa, e compra produtos de lá. Eles já estão com 10 mil fotógrafos. Verdade, Uau. descobrimos segunda-feira. É 10 uma base mil gigante. Olha. E só falta você, para você começar a ganhar dinheiro. Então, fica a dica, tem o QR Code aqui, o link do site para você acessar, também tem aplicativo. É uma plataforma bacana que apoia os fotógrafos, né? A gente dá muito valor para isso. Não é à toa que ele patrocina o podcast aqui. E finalizamos agradecendo a Cláudia. Cláudia, obrigada por aceitar Obrigada a nosso vocês convite. pelo convite. Foi um papo incrível e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Gustavinho, te broca. Valeu, gente. Obrigada aí. Tchau, gente.